Nós agora vamos entrar numa segunda etapa desse assunto que nós estamos refletindo, onde nós vamos agora trabalhar alguns princípios práticos. É importante entendermos que todos nós, absolutamente todos, temos e fomos chamados por Deus com um propósito de vida. Deus tem um propósito específico para você e para mim, para cada um de nós. Então nesses dias nós vamos então procurar descobrir e entender essa vocação, esse propósito que Deus tem para a sua vida. Porém, para você descobrir esse propósito de vida, esse chamado de Deus para a sua vida, você precisa primeiro se situar, se localizar, saber aonde você está, aonde você se encontra. Deus quer que você torne um homem maduro, adulto. E uma pessoa adulta é uma pessoa que sabe o que quer. Uma pessoa madura é uma pessoa consciente da sua existência e sabe por que realmente ele vive e conhece muito bem os propósitos de Deus para a sua vida. Eu espero que você esteja realmente bem ansioso, desejoso a viver o que Deus tem para a sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida, na sua vida, através da nossa instrumentalidade, através de vida de cada um de nós. Eu creio nisso. E por isso Deus então está trabalhando, nos forjando para esse projeto. Nós falamos um pouco sobre Abraão. Deus chama Abraão. Deus então coloca diante de Abraão uma visão. Deus apresenta para Abraão o propósito de Deus ter trazido ele à existência. Abraão, eu te criei para uma missão específica. E a missão que eu tenho para você nesta vida, aqui na terra, é que você seja pai de uma grande nação, é que através da sua vida, bênçãos vai decorrer sobre a vida de muitas pessoas. E Abraão, a compreender isso, a Bíblia diz que Abraão ele realmente lançou nessa aventura, nesse desafio de vida. E tudo que nós estamos a trabalhar nesses dias é exatamente mostrar para você, mostrar para cada um de nós esse projeto de vida que Deus tem para nós, que é a vida virtuosa. Porém, para nós descobrirmos aonde nós estamos, nós precisamos fazer uma viagem para dentro do nosso coração. Nós precisamos fazer uma viagem para o interior do nosso universo, para nós descobrirmos realmente o lugar onde nós estamos. Nós precisamos primeiro nos situar, nos localizar, aonde eu estou, para depois nós nos posicionarmos, para nós sabermos por que eu estou aqui, o que eu devo fazer a partir dali. Então, observa. Descubra qual é a sua situação, aonde você está. Depois de você descobrir isso, você vive o seu propósito, que é o seu destino, que é a sua carreira de vida. Cada um de nós, Deus deu uma carreira de vida. Deus deu um destino para viver aqui na terra. Então, para isso, nós precisamos, então, entender qual é a nossa situação, para nós, assim, podermos, então, viver esse propósito. Eu percebi, e eu fui fazendo pesquisa para tirar dúvida na minha cabeça, para não falar coisas erradas. Eu percebi que existem 3 tipos de pessoa na igreja. 3 tipos de pessoa na igreja. Lembra que o nosso tema é descubra qual é a sua situação. Aonde você está, tá certo? Descubra qual é a sua situação, descubra onde você está para você poder viver o que Deus tem para você. E nessa descoberta, a pesquisa diz que o ser humano, desde os seus primórdios, sempre viveu uma vida acomodada, sempre gostou de estar acomodado. Você me pergunta assim, mas irmão Sandro, como é que você pode dizer que o ser humano sempre gostou de se acomodar, visto que nós vivemos no meio de um desenvolvimento muito grande? Parece que cada dia as coisas vão se evoluindo. Não. O ser humano, na verdade, ele só muda quando ele se sente obrigado, quando a estrutura social à sua volta já não lhe permite mais, não lhe concede mais segurança para ele continuar a viver como ele está. Ou seja, o ser humano, ele não gosta de mudança, mas ele é obrigado a mudar quando ele percebe que a estrutura social
que fornece comodidade para ele viver, já não oferece mais essa comodidade. Por exemplo, uma coisa muito simples que nós temos, nós estávamos tão bem antes da Covid, não é verdade? A gente estava calmo, tranquilo. Nós sentimos obrigados a mudar. Nós não mudamos porque nós queríamos. Ou seja, a estrutura social não permitiu para nós continuarmos a viver como nós estávamos. Então nós fomos submetidos a uma mudança contra a nossa vontade, mas nós fomos obrigados, todos fomos obrigados a submeter a essa exigência do tempo. O tempo determinou. E nós tínhamos que submeter a isso. O ser humano, ele gosta de se acomodar. Ele só aceita a mudança não pela sua própria escolha, pela sua própria vontade, mas quando realmente ele sente que a estrutura que suportava já não oferece mais suporte para ele, já não oferece mais condições para ele continuar dessa forma. Então, ele é obrigado a mudar de uma forma para outra forma, como agora. Eu sei que você não está de máscara porque você ama, porque é uma moda. Não, nós até estamos a tentar fazer isso moda, estamos a tentar colocar um rosto de Bolsonaro, ou não vai colocar uma coisa porque, para eu ficar com isso, eu tenho que ter algo que pelo menos me dê algum prazer, me dê uma motivação, né? Há alguns que estão fazendo até de camuflado, por quê? Para ver se a coisa tenha mais ânimo. Mas não é porque você quer estar de máscara, eu pelo menos não gosto. Mas a gente, obrigatoriamente, submetemos a isso por quê? Porque a estrutura social exigiu. E quando o tempo determina, nós somos obrigados a fazer o quê? A encaixar. Você sabia que você poderia ser melhor do que você é hoje? Você sabia que você poderia ser muito melhor do que você é hoje? Você sabia que a igreja local, a nossa igreja aqui em Marciano, ela poderia experimentar mais de Deus, poderia ser mais usado por Deus do que ela é hoje? Mas você sabe por que nós não experimentamos? Você sabe por que você não é melhor? Porque você se acomoda. Porque você gosta do lugar aonde você está. Você quer estar desse jeito. A comodidade é um perigo muito grande, é uma desgraça muito grande. Tanto é que existe um provérbio que diz que o mar calmo nunca faz bom marinheiro, porque ele confia demais. Tantos acidentes aconteceram no mundo, sabe por causa de quê? De aviação, por causa de chamado piloto automático. Muitos pilotos, confiando no piloto automático, saiu do cabine e foi descansar-se e deixou o avião no piloto automático. E tudo parecia bom. Quando de repente o tempo mudou e ele não estava no cabine e então o avião precisava tomar um novo rumo. Quando ele despertou, cerca de mais de 200 pessoas morreram por causa de quê? De viver no piloto automático. Ou seja, é confortável, é bom demais. Às vezes, por causa desse estilo de vida de comodidade, nós conformamos com o normal que nós criamos na nossa mente e nós não vivemos o normal que Deus tem para nós. E eu quero que você pense nisso. O normal que você vive hoje não é o normal que Deus tem para você. O normal que a igreja vive neste século não é o normal que Deus tem para a igreja. É importante saber que a igreja ela tem resposta para todos os problemas sociais, mas a igreja não tem sido resposta para todos os problemas da sociedade. A igreja tem resposta, mas a igreja não está dando resposta. Por quê? Porque a igreja se conformou com o normal que ela criou para si e não vive mais o normal que Deus tem para ela. Por isso nós falamos na semana passada do perigo do denominacionalismo, da denominação. Ela extingue dentro de nós a ação do Espírito Santo. Eu quero apresentar 3 tipos de pessoas dentro da igreja. E eu quero que você preste bastante atenção para que você se situe quem de fato é você. A primeira pessoa que eu quero apresentar aqui é os conformistas. Os conformistas são pessoas que não saem do lugar. São pessoas que têm medo de aventura, não gostam de aventura. São pessoas que não gostam de andar em caminho desconhecido, como Deus chamou Abraão, lá no seu conforto da sua cidade,
Deus disse, ele sai da sua terra. Era um mundo desconhecido para Abraão, mas não para Deus que o chamou. Deus sabia perfeitamente todos os processos, todos os detalhes, tudo que Abraão já iria necessitar no futuro. Deus já sabia. Mas para Abraão era um novo, era desconhecido, era inseguro. Deus disse a Abraão, sai da sua terra. Moisés revela um espírito de conformista quando Deus fala para ele, vai até Faraó, e chega lá, você diz, Faraó, que eu mandei você vir aqui para tirar meu povo. Moisés fala para Deus, Senhor, quem sou eu? E ele começa a colocar tantas desculpas porque ele tem medo do desconhecido. Ele não quer aceitar o desafio. O normal de Deus era Moisés viver sobrenatural. Mas o normal de Moisés, o que era bom para Moisés, era estar longe de Egito, agora ter uma família e ter um emprego. E não era mais perseguido. E ele estava achando uma vida normal quando Deus tinha uma sobrenatural para ele viver. Deus tinha uma outra vida para Moisés. E Moisés queria ser pastor. Se calhar você quer ser pastor, mas Deus não te chamou para ser pastor. Eu não estou falando pastor no sentido eclesiástico, estou falando pastor usando a figura de Moisés, né? Moisés era pastor de ovelhas, era a sua profissão. Mas Deus queria que Abraão pudesse se situar para depois ele viver o seu propósito, para depois ele viver o que Deus tem para ele. E as pessoas conformistas são como Tomé, que sempre procura algo para se apegar. Querem ver primeiro, não têm segurança, não vivem pela fé, não confiam em Deus. Então, as pessoas conformistas dizem que vivem pela fé, mas no seu interior Deus não é a primeira opção. Presta atenção. Eu quero que você se situe. Deus é a primeira opção na sua vida? Quando Deus é a primeira opção na sua vida, as suas atitudes, elas vão sempre revelar essa escolha de Deus em primeiro lugar. Quando Deus não é a primeira opção na sua vida, as suas atitudes, elas vão revelar outra coisa. Na antropologia, nós falamos de herança de agrupamento. Herança de agrupamento significa que a sociedade, ela pensa, ela diz que ela vive de uma forma, mas quando na verdade a vida dela revela a crença dos seus ancestrais. Ou seja, a pessoa diz assim, não, nós não somos idólatras. É o que ele fala. Mas a vida dele demonstra uma vida de idolatria. Você entende? Ele fala assim, não, irmão, eu não sou idólatra, mas a vida dele não condiz com o que ele fala. Ele prega uma doutrina com suas palavras e ele prega outro com a sua vida. Os conformistas são aquelas pessoas que dizem que vivem pela fé, mas não conseguem mais depender-se de Deus. Se apegou a tantas coisas que elas não conseguem mais lançar-se nas mãos de Deus. Precisa de ter algo sempre para se apegar. No seu interior, Deus não é primeira opção. A primeira opção é essa pessoa mesma. A primeira opção é o que a sociedade vai ditar. Então, em seu coração existem pequenos deuses, chamado faculdade, chamado lazer, chamado trabalho e outras coisas. Ou seja, uma pessoa que tem Deus em primeiro lugar, ele tem faculdade, mas a faculdade não está em primeiro lugar. Uma pessoa que tem Deus em primeiro lugar, ele tem trabalho, mas o trabalho não é a sua primeira opção. Uma pessoa que tem Deus em primeiro lugar, ele tem lazer, mas lazer não é sua primeira opção. Deus é a primeira opção. É aquela pessoa que nós já falamos que ele conseguiu equilíbrio no seu lado esquerdo, que é lado da razão, e o seu lado direito do seu cérebro, que é lado das emoções. E aquilo que Deus nos fala em livro de 1 de Pedro, que nós devemos ter autocontrole, que nós devemos ser perseverantes, que nós devemos ser pacientes, e assim nós vamos ver uma vida virtuosa. São pessoas que conseguiram manter equilíbrio entre a razão e o emocional.
São pessoas que não deixam as suas emoções governarem a sua vida, mas a sua vida é governada por algo que é verdadeiro. Os conformistas não vivem pela fé, e então, por quê? Porque a sua estrutura de vida não lhe permite aceitar outro tipo de vida. E aí eu quero deixar um aviso, uma exortação para todos nós. Eu quero que você preste bastante atenção. As pessoas cuja vida não inspira fé, elas nunca deveriam dirigir nenhuma atividade na igreja. Qualquer pessoa, cuja vida não inspira fé, dependência de Deus, confiança em Deus, suficiência de Cristo, elas nunca deveriam dirigir nenhuma atividade na igreja. Principal objetivo do ministério, principal objetivo do nosso ministério é levar a cada membro da igreja, a cada irmão em Cristo Jesus, a ver a capacidade de Deus, ver a suficiência de Deus e poder se agarrar a Deus. Não vale a pena eu estar aqui à frente se eu não consigo, através do Espírito Santo, se o Espírito Santo não impulsiona a minha vida, se as minhas palavras não são ungidas, porque a Bíblia diz que nós temos a unção do Santo, que é o Espírito Santo. Conhecimento, muitos podem ter, mas uma vida totalmente domesticada por Deus, pelo seu Espírito, poucos têm. E a igreja é um lugar onde Deus treina pessoas para viverem como discípulos de Jesus. É um lugar onde as pessoas devem receber diretamente da fonte de Deus. Elas precisam ouvir a palavra de Deus, se conectarem com Deus na sua essência, através do seu espírito. E então, a nossa vida, ela tem que carregar a mensagem que nós carregamos. E é um conselho para todos nós. Se nossa vida não inspira fé, se nossa vida não inspira dependência, se a nossa vida não inspira a suficiência de Deus, se nós não conseguimos passar isso, nós devemos nos cuidar. Nós devemos, como a Bíblia diz, se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados pelo Senhor. É um assunto que vamos falar numa outra oportunidade. Mas é importante entender, isso é muito importante, porque o propósito do ministério da igreja é que cada homem e cada mulher encontre resposta para a sua vida em Deus, em Cristo. Não são minhas maneiras, não são meu jeito, não são minhas capacidades. É Deus. Deus é resposta. Deus é vida. Deus, Ele preenche. Deus, Ele muda. Deus, Ele transforma. E qualquer um que não vive isso, que não consiga inspirar isso, ele não pode estar aqui à frente. Não precisa ser líder da igreja para dizer isso para nós. Isso é ser maduro para entender. Se a minha vida não está inspirando fé, dependência em Deus, eu não posso. Porque o propósito do ministério da igreja não é mostrar o conhecimento, é mostrar Deus, é revelar Deus. Eu entro nesse lugar porque eu conheço quem é Deus. Eu entro nesse lugar porque eu sei que Deus vai falar comigo. Eu entro nesse lugar porque eu sei que Deus vai acrescentar algo na minha vida. Eu entro nesse lugar porque eu sei que Deus vai me curar. Porque Ele é todo poderoso, soberano, dono de todas as coisas. Então esse é o primeiro objetivo e nós precisamos entender isso porque isso é umas pessoas que a igreja tem, os conformistas. Uma segunda pessoa que a igreja tem, existe muito dentro da igreja, eu não sei se você é pessoas de autocomiseração, autopiedade. São aqueles irmãos que se acham coitadinhos. Aqueles irmãos que não podem ajudar em nada. Sabe, tem pessoas na igreja que desde que aceitaram Jesus, se tiver uma contribuição de ser igreja, ele não pode fazer. São aquelas pessoas que se sentem infelizes, têm dó de si mesmo, que têm uma baixa autoestima. Pessoas que se sentem inferiorizadas. Pessoas que envergonham Deus. Porque isso é uma vida miserável. Isso é uma vida do capeta. Isso é um espírito demoníaco dominando a sua mente, escravizando você. Não existe esse cristianismo. O catolicismo tentou implantar isso na sua mente.
Infelizmente, algumas denominações denominadas igreja cristã também têm tentado implantar isso na mente de muitas pessoas. Confunde a palavra mansidão e humildade com ser... Irmão Hamilton gostava de falar muito essa palavra, mocorongo. Sabe? Isso não tem nada a ver, isso não vem de Deus, isso não é de Cristo. Ser pateta. Aquela pessoa que acha que ele não pode fazer nada. Esse é um espírito que Satanás está dominando. Irmão, presta atenção. Presta atenção. O diabo não tem acesso unicamente a um corpo dominado pelo Espírito Santo. Você pode ser cristão e o diabo pode possessar sua vida. Cuidado. Você pode ser cristão e ser uma pessoa que vive possesso pelo espírito demoníaco. Não pense você que nessa quatro paredes demônio não tem acesso. Cuidado, porque no paraíso do Éden, o diabo tinha acesso. No paraíso, no ambiente perfeito, o diabo tinha acesso. Não pense que pelo fato de você ter conhecimento da palavra de Deus, o diabo não consegue te dominar. Cuidado, porque o diabo enganou Eva num campo que já tinha o conhecimento da palavra. Quando o diabo falou com Eva, já tinha a verdade. E o maior poder de engano só opera onde há verdade. Porque o mundo jaz no maligno. Eva, quando o diabo falou com ela, através da serpente, ela tinha a palavra, ela tinha conhecimento. Foi ela que disse para Satanás o versículo bíblico. Foi ela que disse para Satanás o que Deus disse para ela. Mas nesse campo, onde já havia conhecimento, o diabo conseguiu dominar, induzir e trazer tanta desgraça para o mundo. Cuidado, você pode ser uma pessoa que está aqui dentro, mas ser uma pessoa totalmente escrava, dominada por um espírito de depressão. E tem muita gente deprimida dentro da igreja. Então, tem outro que é essas pessoas que são pessoas de autopiedade, autocomiseração, que são os coitados da igreja, que não faz nada. E sempre tem alguma coisa, o irmão fala assim, não, vamos contribuir porque João não pode, ou João a secular não pode. Irmão, isso não é verdade. Isso é ensinar irmãos a não fazer o que é certo. Aliás, os europeus, quando trouxeram o cristianismo por muito lugar, principalmente aqui no Brasil, os missionários americanos, quando vieram, faziam tudo para a igreja. Na África, nós temos muito problema, porque o missionário chega, ele faz tudo. E isso tem mudado. Porque ele, quando vai embora, nós ficamos com problema lá. Não tem mais dinheiro. O dólar que ia, o euro que ia, não vai mais. E aí agora o povo começa a viver e sofrer. Por quê? Porque tinha alguém que dava tudo. Nós precisamos entender. Nós somos um povo que fomos libertos, alcançados por Deus. Deus abençoa a vida do cristão. Todos nós aqui temos uma dignidade. Somos filhos de Deus. Eu não estou dizendo que nós não podemos ajudar uns aos outros. Não é isso, porque a Bíblia ensina isso. Eu estou falando do espírito de autocomiseração, de autopiedade, que é um espírito que domina muito a igreja. Até mesmo fala, irmão, a gente quer que você vá lá e traz uma palavra para a igreja. Irmão. Sabe, ele nunca pode. Irmão, vamos sair para evangelizar. Ele sempre. Não é porque ele não pode, é porque ele se olha para si. E ele olha que ele não pode. Irmão, vamos contribuir. Ele não pode. Irmão, ele nunca pode ajudar. Tem gente assim na igreja, irmãos. Tem gente. Parece que toda a igreja tem uma espécie do capeta daquele lado fazendo essas coisas. Que precisa ser liberto em nome de Jesus. Mas é verdade, irmãos. Precisa ser liberto. A gente precisa colocar mão nessas pessoas e expulsar esse espírito de pobreza, de escravidão. Porque isso não é de Deus. Isso não é da igreja de Deus. Uma terceira pessoa que existe dentro da igreja, uma outra pessoa que existe dentro da igreja, é aquele que é pretensioso. Pessoa que acha que é perfeito. Pessoa que acha que é perfeito, pessoa que acha que é correto. É aquelas pessoas que têm medo de ser normal. Tem algumas pessoas que têm medo de ser normal, têm medo de brincar, têm medo de viver, têm medo de ser feliz.
Há pessoas que têm que ter cuidado como vai sorrir. Há pessoas que têm que ter cuidado como vai comer. Há pessoas que têm que ter cuidado para tudo. E ali é que está a maior desgraça. Aí faz as pessoas tornarem ridículas. Porque essa pessoa não vive o que Deus chamou ela para viver. Ela não é a pessoa que Deus queria que ela fosse. Infelizmente, também, a denominação, a igreja, por não entender todo o conceito bíblico relacionado à vida da igreja, criou-se uma estrutura onde exige algumas pessoas, para se sentir bem num determinado grupo, a pessoa é obrigado a vestir a camisa daquele grupo. Porque se ela não veste desse jeito, ela não é aceita. Então, para ela ser aceita, ela tem que aceitar e tem que ser dessa forma. Se não comportar dessa forma, está fora de padrão. E quando está fora de padrão, a pessoa se sente excluída, a pessoa se sente isolada, a pessoa se sente sem valor. Então, a pessoa é obrigada a ser a pessoa que não é. E pouca gente, então, estão vivendo a vida bem-aventurada. Sabe o que é bem-aventurado? É ser feliz. Deus nos chamou para viver uma vida de felicidade. Bem, irmãos, nós precisamos, então, entender algo muito importante. Agora, a pergunta que eu te faço é: quem é você? Lembra que o nosso tema é: descubra qual é a sua situação para você viver o seu chamado, o seu propósito. Quem é você? Como Deus, ou seja, como você está aos olhos de Deus? Se Deus agora, irmão, está olhando para o seu coração, está olhando para você, como você acha que Deus te vê? Deus te vê como um conformista, uma pessoa de autopiedade, de autocomiseração? Deus te vê como uma pessoa presunçosa, uma pessoa que realmente acha ser correto e perfeito? Como você seria avaliado pelos seus irmãos, membros da igreja? Imagina hoje, se vocês tivessem que me avaliar, e se eu tivesse que avaliar você, se nós estivéssemos aqui assentados agora no banco, a liderança da igreja vai falar: irmãos, depois de ceia nós vamos sentar e cada um vai falar um pouco, vai avaliar, dar nota a cada membro aqui da igreja. Toda a gente. Qual seria a sua nota de 0 a 10? Você acha que você seria aquela pessoa que você acha que você é? Qual seria a sua nota? Então eu quero agora convidar irmãos a abrir em suas Bíblias, é livro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, eu tenho aqui o versículo, até inclusive já está ali na tela, é na nova versão transformadora. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos na sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Um dos princípios muito fortes na Bíblia é o princípio de autoconfrontação ou de autoconhecimento. Eu lembro quando a gente estava fazendo a formação teológica, estudamos um livro de cerca de 600 páginas e o tema era só que ele cresça e que eu diminua. O tema central do livro era autoconfrontação bíblica. Um dos princípios da Bíblia, que é muito forte, é o princípio de autoconfrontação, e nós vamos ver isso. E esse texto é um texto que Deus agora está te chamando a se situar. É um convite de Deus para nós olharmos para o nosso coração, fazer aquela viagem para o nosso coração. E observa, quando Deus faz isso, Deus quer nos levar a algo muito importante. Ele quer nos levar à sabedoria lá do alto. A sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto, ele tem como objetivo levar-nos para um outro nível, um nível mais elevado. Nós falamos ali na semana passada, ou seja, durante os nossos estudos retrasados, que para nós desfrutarmos de uma vida em abundante, nós precisamos então traduzir a nossa fé numa expressão de vida que revela o objeto dela. Ou seja, o objeto da nossa fé é Deus. E então a nossa vida deve revelar Deus. E é isso que ele fala: associa a vossa fé à virtude. O que é virtude? Virtude, nós olhamos Cristo, o plano de Deus, o projeto de Deus, o modelo de Deus, para nós espelharmos nele é Jesus.
Então Jesus é esse modelo. E Deus fala, então, associa a vossa fé a Cristo. Traduz isso. O que vocês têm no conhecimento, materializa através da vossa forma de viver. As pessoas precisam ver Jesus. E nós falamos então que fé, ao contrário a isso, ele é fé que não condiz com o seu objeto. E Tiago vai falar em Tiago 1, versículo 19, que é a fé de quê? A fé do demônio. Qual é a fé do demônio? Demônio também tem fé num Deus como nós temos. A diferença de demônio é que a vida dele não condiz com a sua crença. Ele crê que existe um Deus, mas a vida de demônio não condiz com a sua crença. E o que Tiago vai combater, e o que apóstolo, na verdade todos os apóstolos vão combater dentro da igreja, e principalmente na igreja de Corinto, é que a igreja não manifeste uma fé que não seja uma fé que revela o objeto dela, que é Deus. O objeto da sua fé, o objeto da minha fé é Deus, então deve revelar Deus. E ele fala então a virtude, e nós devemos associar o conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento fala aqui de inteligência real, de entendimento, discernimento, que é traduzido em verdadeira sabedoria. E eu quero então ler com os irmãos aqui texto de Tiago capítulo 3, verso 13 a 17. Tiago 3, 13 a 17. Diz assim, Tiago capítulo 3, 13 a 17 diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando as boas obras, com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja, amargura e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentira. Em outra versão ele vai dizer assim: mas se no seu coração há inveja, amargura e ambição egoísta, não mintam a verdade. O que ele está dizendo é o seguinte: não dê um cheque sem fundo. Sabe o que é cheque sem fundo? É você apresentar um valor, o cheque tem um valor de 100 mil reais. Só que quando a pessoa vai para a conta que você deu, o cheque não tem nenhum valor. Lá na conta não tem nenhum valor. A igreja hoje, muitas vezes, ela acaba sendo um cheque sem fundo. Ela apresenta muitos valores, teoricamente fala de muita coisa, mas quando nós vamos na essência, ela não tem fundo. Há muitos cristãos que têm uma vida assim. Tem uma vida que apresenta uma coisa, mas por detrás é um cheque sem fundo. É o que Tiago está nos dizendo. Ele fala assim, olha: mas se há entre vocês inveja, amargura, ambição egoísta, e não encubram a verdade com vanglórias e mentira. Por isso você precisa se situar. Você precisa saber que mais do que como você pensa que você é, Deus te vê. Você precisa saber que mais do que a imagem que você quer portar ou apresentar, Deus sabe que você sabe que isso não é. Então você precisa se situar. Porque Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a minha vida. Deus quer nos levar para um outro nível. Ele quer que você entenda que sua vida tem um propósito específico. E Ele quer que você viva esse propósito. E só assim você vai viver uma vida realmente abençoada. E eu quero dizer uma novidade para você, uma boa notícia. Quando você descobre, quando você entendeu o propósito de Deus para a sua vida, todos os outros problemas vão se embora, porque você torna uma pessoa focada, uma pessoa que tem objetivo, uma pessoa que sabe o que quer. Sabe por que a igreja não cresce, não desenvolve? Porque grande parte de pessoas não sabem o que Deus tem para si, não conhece qual é o projeto de Deus para a sua vida, não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. E o que vai acontecer no ambiente? Ele vai dizer o que vai acontecer, exatamente o que está aqui no versículo 14. Agora ele fala assim: porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes é terrena, mundana, demoníaca. Por isso, onde há inveja, ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também pacífica, sempre amável, disposto a ceder aos outros,
cheia de misericórdia e de bons frutos. É essa vida que Deus chamou-nos para viver. É essa vida que Deus chamou-nos para viver. Então aqui nós precisamos fazer uma distinção entre sabedoria e conhecimento, de forma muito rápida, aqui nosso tempo já está passando. Sabedoria e conhecimento. Apóstolo Tiago começa dizendo: quem dentre vós é sábio, que mostra. O que apóstolo Tiago quer nos dizer com isso? Bem, vamos entender isso já. Primeiro nós precisamos entender o que é conhecimento. Conhecimento é ter informação, é ter instrução, é informação, aquilo que nós ganhamos todos os dias. Toda vez que nós estamos aqui na igreja, nós estamos a receber instrução, nós estamos a receber informação, nós estamos recebendo conhecimento para ser pessoas diferentes. É incrível, muitas pessoas não têm esse privilégio. O diabo tem cegado a mente de muitas pessoas, de muitas esposas, de muitos maridos, de muitos filhos, de muitos homens. O diabo tem cegado a mente deles, o diabo tem colocado tantas coisas para que essas pessoas não conseguem ver. A Bíblia, 2 Coríntios 4,4, que Deus deste século cegou o entendimento das pessoas do mundo para que não lhes resplandeçam a glória de Deus e conhecimento de Cristo. É o que Satanás faz. As pessoas não estão aqui não porque elas não querem. É uma artimanha, é uma armadilha de Satanás prendendo as pessoas no jugo do mundo e da carne, para que elas não tenham a possibilidade de experimentar daquilo que o apóstolo Paulo fala e que muitas vezes é mal interpretado. Olho não viu, não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. E muitas vezes quando está ensinando esse versículo, a gente está levando a pessoa a pensar no céu. Não é isso que ele está falando. E ele vai continuar o contexto, ele fala: e Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito prescruta todas as coisas até a profundeza de Deus. Quem conhece o pensamento do homem? Somente o Espírito do homem que está no homem. O homem natural não consegue entender as coisas de Deus, mas nós temos. A mente de Cristo é hoje. Quando você aceitou Cristo, aquelas coisas que nunca subiu ao coração do homem, as coisas que o homem não consegue ver, que apenas só pode ser experimentado pela graça, bondade e misericórdia de Deus, você e eu alcançamos e fomos alcançados para isso. Parece que toda a nossa teologia é: vive na miséria porque você vai para o céu. Vive na miséria porque o céu vai chegar. Seja miserável porque o céu vai chegar. Não é bíblico. Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia, Deus diz que te chamou para ver uma vida em abundância. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E nós precisamos então entender o que é isso, uma vida em abundância. Então, agora, o que é conhecimento? O que é sabedoria? Sabedoria é a soma de conhecimento. É o bom senso. Sabedoria é o conhecimento divino inspirado ou aplicado nas coisas humanas. Sabedoria é conhecimento divino. Deus traz conhecimento por meio da palavra, por meio da instrução, para que esses conhecimentos sejam aplicados no campo de vida real. É aquilo que o apóstolo Pedro e os outros irmãos, que outrora homens indoutos, outrora homens ignorantes, outrora homens que não sabiam falar, chegou o conhecimento. Jesus disse: a vida eterna é esta, que conheçam a ti. E eles tiveram esse conhecimento de Deus. E esse conhecimento foi materializado numa vida de verdadeira sabedoria. Sabedoria que impactou o mundo. E esses homens viveram uma vida abundante. Esses homens não eram miseráveis, não eram coitados. Então, quando você pensa em viver uma vida em abundante, uma pessoa certamente disse assim para mim: mas irmão Sanu, você quando fala que não é para viver essa vida de pobreza, então quer dizer que toda gente que crê tem que ser rica. Eu falo: então olha para Jesus. Depois me pergunta: Jesus algum dia andou em altos carros como o imperador romano viveu aqui na terra? Jesus viveu no nível deles? Os discípulos de Jesus viveram no nível deles? Portanto, Jesus era rico ou pobre?
Me responde uma coisa. Não confunda a riqueza, irmãos. Não confunda a vida em abundância com riquezas materiais. Porque tem muita gente que tem palácio, mas é pobre. Tem muita gente que tem avião, mas é pobre. Agora você não foi chamado para ser um miserável. Você foi chamado para viver uma vida. Aliás, a igreja existe para trazer equilíbrio. Então, sabedoria nos ensina tanto a fazer como a falar. A igreja aprendeu muito a falar. Agora Deus quer que a igreja aprenda a fazer, que traduza esse conhecimento em verdadeira sabedoria. E para nós traduzirmos esse conhecimento em verdadeira sabedoria, nós precisamos, primeiramente, fazer uma viagem para o interior do nosso coração. Você precisa, eu preciso olhar para mim, deixar de olhar para o irmão do lado, deixar de olhar para outra denominação, olha para a sua vida e pense, quem é você? Quem é você, afinal de contas? E é incrível que no tribunal de Cristo, Deus vai te julgar exatamente por você não ser você, por você não viver o que Ele te chamou para viver. Não é por mais nada do que isso. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, sábio é aquele que tem fé, é aquele que submete a Deus, é aquele que aceita ser instruído por Deus, porque é aquele que entende que no final de todas as coisas, quem vai julgar a minha vida, a régua para a minha vida não são meus valores, a régua para a minha vida não é valor da sociedade, a régua para a minha vida não é valor da denominação, a régua, o cânon para a minha vida será Deus, o cânon para a minha vida será Jesus, lá no tribunal de Cristo. Então, sábio é aquele que ajuste a sua fé com a vontade de Deus, porque ele conhece a Deus e ele quer ser aquele filho maduro que busca dignidade pelo direito que lhe é concedido, ao privilégio de ser filho, que nós já falamos na semana passada. Então, é possível alguém ter conhecimento em muitas coisas, mas ter pouca sabedoria. Tem muita gente que sabe muito, cabeça grande, pé fim. E quando você tem cabeça grande e tem pé sem estrutura, sabe o que acontece? A sabedoria não te leva para nada porque você só tropeça. A sabedoria não serve. Então você precisa ter sabedoria. Sabedoria é ter equilíbrio. É ter cabeça grande, mas é também ter um corpo equilibrado. É saber fazer e saber falar. É ambas as coisas andarem em harmonia. E eu quero aqui ler alguns textos da Bíblia para nós terminarmos. Livro de Salmo 11, versículo 10, ele diz assim: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem os seus mandamentos, e que o Senhor seja louvado para sempre. Provérbios capítulo 2, versículo 6, e Provérbios capítulo 4, versículo 7 e 6, ele diz assim: é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Agora observa, ele diz, para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ele tornará importante. Abrace-o. Ou seja, abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um efeito, como se fosse uma linda coroa. Você já viu o rei sentado naquele trono, com aquele cajado, com aquela coroa? É isso que o Salomão que escreve, falando de toda a sua realeza, e ele está trazendo essa figura de realeza, que realmente as pessoas quando olham para ele, mesmo sendo ele Salomão pequeno, mas as pessoas olham para aquele símbolo, aquela cadeira, dá respeito para ele, aquela coroa, aquele cetro, faz com que ele torne uma pessoa importante, faz com que ele torne uma pessoa respeitada, então torna um enfeite. E ele está agora a traduzir isso numa linguagem metafórica. Ele está fazendo apenas uma comparação. Ele está falando o seguinte, olha, sabedoria vai ser para você exatamente o trono, a cadeira do rei, a coroa e o quê? E o cetro.
ele vai ser um enfeite. As pessoas vão te olhar e vão te respeitar. Sabe por quê, irmão? Porque Deus nos chamou para ser referência. Deus nos chamou para ser diferente. Deus nos chamou para fazer diferença. Então, uma vida contrária disso, ele diz que não é de Deus. Uma vida contrária disso significa sabedoria do mundo. Uma vida contrária disso, ele fala que é animal e é sem iluminação e é sem graça. E o termo animal aqui no texto, ele descreve o homem no Adão. O homem sem Cristo. Está a falar que se você creu em Cristo e não vive a vida que Deus te deu, a vida sobrenatural, como Moisés que estava trocando ser pastor para um convite de vida sobrenatural, é a mesma coisa que estar em Cristo, mas viver em Adão. É isso que ele está dizendo. Ao contrário dessa vida, se a igreja, se vocês não entendem, vocês podem até dizer que estão em Cristo, mas vocês estão vivendo em Adão. E ele vai dizer que viver em Adão é viver ainda na origem satânica. Porque a vida que nós herdamos de Adão, nós herdamos de Satanás. Por isso ele vai dizer que é uma vida demoníaca. É uma vida satânica. É uma vida desgraçada. É uma vida traçada por inveja. É uma vida traçada por competição. É uma vida traçada por tantas outras coisas, ele vai dizer. Por isso ele fala, isso é animal. Deus não vos chamou para ser assim. Deus chamou vocês para serem livres, para terem equilíbrio. Então a sabedoria que vem do alto, ele é sobrenatural, tanto na sua origem. Por quê? Porque ela vem de Deus. A natureza dela é de Deus. A sabedoria que vem do alto, ela é original, tanto na sua natureza, como também nas suas consequências. Porque se você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus. Nós falamos que a natureza do nosso ministério não é de ordem comportamental, é de ordem genética. Você foi gerado em Deus. E se você foi gerado em Deus, as consequências dessa vida, o resultado dessa vida, é o que ele fala no versículo 17. Ele vai falar, no versículo 17 de capítulo 3, que você vai produzir bons frutos. Você produz fruto, meu irmão. João 15, versículo 16. Jesus disse, eu vos chamei, vos nomeei, vos designei e vos nomeei para aqui. Vades e deis muitos frutos. Você produz fruto. Qual fruto você produz como cristão? Qual fruto você dá? E ele fala que o vosso fruto é um fruto excelente, sabe por quê? Porque ele não está limitado ao tempo, mas ele é eterno. Então, veja como é descrita essa sabedoria. Ela é pacífica, é meiga, é conciliadora, misericordiosa, de bons frutos, simples e sincera. Quando você entende o que Deus tem para você, isso te leva a uma vida que faz com que você submete seus interesses pessoais à finalidade mais elevada. Você começa a dar menos importância para essa vida, para as coisas dessa vida, porque você entende que no final de contas, o Deus que criou todo o universo vai acabar com tudo isso novamente. E ele vai fazer novo céu e nova terra. E afinal de contas, o que você tem aqui é uma dádiva de graça de Deus para você usar para ele. E essas coisas não foram dadas por Deus para ser seu Senhor, mas para você ser Senhor delas. E você precisa entender que a verdadeira sabedoria, ela leva-te exatamente a isso. Então nós precisamos nos situar. Nós somos dominados por esse mundo, pelas coisas do mundo, pelos nossos egos, ou nós estamos a ser influenciados e dirigidos pela palavra de Deus. Nós precisamos nos situar para a gente realmente entender aonde nós estamos. Então, irmão, duas palavras importantes aqui. Sacrifício. Ele diz, para obter sabedoria, você precisa pagar o preço. Existem duas palavras que podem mudar a sua vida. A palavra sacrifício e a palavra sofrimento. Sacrifício fala de privilégio e prazer. E isso é coisa dos sábios. Sacrifício não tem nada a ver com sofrimento. O sacrifício é aquilo que os pais fazem pelos filhos. Os pais acordam de manhã, vão para o trabalho, fazem tudo. Os filhos falam, pai, eu quero tal coisa. Ele faz tudo para agradar o seu filho. Mas ele faz por amor.
É uma vida, a nossa vida, quando nós temos filhos, é uma vida de sacrifício para cuidar, mas não é uma obrigação. Tem muita gente entendendo, Deus nos chamou para uma vida de sacrifício. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Deus quer que a sua vida, hoje, seja colocado perante o seu altar, que você se posiciona, se situe. Quem é você? Qual é a sua situação? E você coloca, diz, não, eu realmente não estou sendo a pessoa que Deus quer. Eu percebo que eu sou conformista, eu percebo que eu sou um autocomiserável, eu percebo que eu sou uma pessoa que penso que sou muito bom, sou muito certo. Eu tenho que quebrar tudo isso. E isso exige o quê? Sacrifício. Exige sacrifício, começar a mudar suas prioridades. Eu creio que muita gente não está aqui nesta manhã. Não é por causa da pandemia, é porque não vivem uma vida de sacrifício. Tem muita gente que diz que é de Jesus, mas não sacrifica nada para Jesus. Sacrifício te priva, te guarda, te protege de passar pelo sofrimento. Presta atenção. Quem entende o que é viver por sacrifício, ele aprende a livrar-se de muitos problemas nessa vida. Às vezes você tem vontade de responder, se sacrifica um pouco, se contém, segura. Agora sofrimento não, sofrimento são consequências geradas pela nossa ignorância. Tem muito crente sofrendo porque não está vivendo o que Deus tem para ele. Tem muito crente infeliz, tem muita gente com problema porque sofre consequência do seu problema. Então sofrimento não é plano de Deus para nós. Deus nos chamou para uma vida de sacrifício. Sacrifício é uma escolha. Entende isso? Deus não te chamou para sofrer. Deus te chamou para viver uma vida de sacrifício. Os apóstolos, se você vai perguntar para o apóstolo Paulo, para você isso foi um sofrimento? Ele vai dizer não. Consideram felizes, bem-aventurados sofrerem por causa de Cristo. Esse sofrimento que ele está falando é um sacrifício, foi uma escolha. Eles podiam negar e não submeter a essas exigências. Mas por entenderem que era um ato voluntário, então para eles não era sofrimento. Para eles era um privilégio, era uma honra passar por aquilo por causa do Senhor. Hoje crentes não entendem a sua identidade, não sabem quem é. Vivem uma vida sem sacrifício. Tudo menos Deus. Por isso, a igreja não tem sido resposta para a nossa sociedade. Então eu quero que você coloque na sua mente, Deus te chamou para uma vida de sacrifício. Coloque a sua vida hoje no altar do Senhor e viva o novo de Deus. Então, irmão, só vivemos para a glória de Deus quando sabemos lidar com esses dois mundos, o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. E eu termino com esse versículo. Apóstolo Paulo, ele fala, pelas quais nos são dadas grandíssimas e preciosas promessas, para que por meio delas sejais participante da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pelo mau desejo. Procura se situar, porque o plano de Deus, através da Bíblia, é para te livrar de ser quem você é hoje, de viver o normal que você está vivendo, para viver o normal de Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a nos situar, a sabermos quem nós somos, a fazermos uma viagem para aquele lugar que somente nós e o Senhor conhecemos, quem nós somos. E nós queremos que o Senhor nos ajude a não dar cheque sem fundo, a não mostrar algo que nós não somos, sejamos coerentes. Nos ajude a viver a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que nos leva a fazermos essa avaliação de nós mesmos, entendendo que antes de nós o Senhor já nos conhece. Essa sabedoria que nos livra da corrupção e do engano que há neste mundo, das vaidades. Ajuda-nos, Pai, a ver uma vida de sacrifício para nos livrar de sofrimentos e
tantas coisas que há nessa vida. Guarda a tua igreja, para que o teu nome seja glorificado no nosso meio, Pai. No nome do nosso precioso, amado e bondoso Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém.